Fala aí galera da Rueragem, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar a respeito da build gélida utilizando o set pilhador do Demon Hunter. Bom, quais itens são necessários para estar farmando com eficiência suplício 6 acima? É necessário utilizar o set pilhador a 6 partes. Por quê? Porque a melhor habilidade em termos de dano é a de conjunto 6, em que as suas sentinelas elas vão lançar os seus gastadores de ódios equipados. Qualquer skill que gasta ódio que tu utiliza, a tua sentinela ela vai lançar também, sem custo nenhum. No meu caso aqui, as minhas sentinelas elas vão lançar flecha de fragmentação e também tiro múltiplo. Isso faz com que o meu dano aumente bastante, porque esses skills eles são muito úteis. Por exemplo, flecha de fragmentação, ela tem um dano muito bom, mas atinge poucos inimigos, só em uma pequena área. Já o tiro múltiplo, ele atinge bastante. Tem skill que é bom para um único adversário e tem skill que é bom para vários. Então isso facilita a eficiência do farm. Bom, por que eu estou utilizando 5 partes ao invés dos 6? Por quê? Porque eu utilizo o Anel da Grandeza Régia. O Anel da Grandeza Régia, ele tem um efeito de reduzir o número de itens necessários para receber o bônus de conjunto em 1. Isso quer dizer o quê? Eu posso utilizar 5 peças mais o Anel da Grandeza Régia e ainda vou me beneficiar do último bônus do set pilhador, que é o que eu fiz. Por que eu fiz isso? Porque tem uma luva em que ela é muito útil na build do set pilhador, que é a luva chamada Truco e Tel. A minha, ela tem um aumento de 47% a velocidade de ataque dos meus mascotes. Quando o jogo cita mascotes, ele está falando do mascote, então eu estou com o mouse em cima, e também está falando da sentinela, porque a sentinela ela acaba se beneficiando desse bônus também. Então tu aumentar a velocidade dela em 47% é de uma significância muito grande. Bom, o que eu estou utilizando aqui também como arma de ataque? Eu estou utilizando o arco chamado Etraiu. O arco chamado Etraiu, ele tem uma habilidade legal, em que ele aumenta o dano das minhas habilidades gélidas em 15%. Como a build ela é gélida, só usa skill do tipo gélido, exceto o mascote, né? Pra mim ela é muito boa, porque vai aumentar meu dano em 15% e dos meus mascotes também. Um detalhe legal que eu fiz, eu coloquei, ao invés de colocar engaste, eu coloquei aumento de dano e utilizei uma das gemas lendárias em que faz com que eu adicione um engaste numa arma em que não tem. Isso é muito bom e acabou deixando o meu arco relativamente bom. Bom, eu estou utilizando esse como arma de ataque e agora como na mão secundária. O que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando um item chamado Mochila do Bombardeiro. O que essa mochila ela faz? Ela é interessante só pela última habilidade secundária, em que ela permite eu ter 2 sentinelas a mais. Eu já falo melhor a respeito disso. Só vou acabar aqui quanto os equipamentos. Bom, o que eu estou utilizando? Eu estou utilizando um anel chamado Unidade. Por que eu estou usando Unidade? Por causa que o Templário, ele também está utilizando Unidade. Então, o legal disso é que todo dano que eu receber, ou que ele receber, vai ser dividido entre os usuários desse item. Então, como ele não morre por causa de outro item lendário, ele vai, quando eu tiver com a vida ruim, ele me cura. E quando eu tomo um dano e ele tá, digamos que próximo, ele acaba tomando metade do dano. Só como ele não morre, não faz diferença. Então isso acaba aumentando bastante o índice de sobrevivência. Bom, gema. Eu estou utilizando a gema lendária chamada Flagelo dos Aprisionados. Por que eu estou utilizando essa gema? Porque ela vai aumentar em 22,5 no nível 25 da gema o dano contra inimigos sob efeitos que dificultam o controle. O que é um efeito que dificulta o controle? É todo aquele efeito em que vai retardar, em que vai paralisar, em que vai prejudicar o controle do adversário. Como eu uso ataque gélido, a maioria dos meus ataques gélidos, eles reduzem a velocidade do inimigo. É um efeito ou seja, é um efeito de controle. Então, quando eles tomam dano gélido, no próximo ataque eu tenho um aumento de 22,5%. Todo ataque que eu utilizar vai ter esse aumento, enquanto eles estiverem sob efeitos.
Outro item que é interessante também, mas eu não estou utilizando ainda, é a gema lendária chamada Executor, em que ela aumenta o dano das suas mascotes em 22,5% no nível 25. E tem outra habilidade legal também, que ela aumenta a durabilidade dos meus mascotes, reduzindo os danos que elas recebem em 25%. O Templário ele não chega a ser beneficiado por causa disso, por causa que ele é considerado como aliado, seguidor. Mas a aranha, o Pumba ali e aquele outro lobo, que são os que contêm a barra de vida ali, eles acabam ficando mais resistentes. Isso aumenta o teu índice de sobrevivência por teus mascotes durarem mais tempo. Bom, o que eu estou utilizando aqui também? Eu estou utilizando um cinto provisório, que por enquanto está sendo o melhorzinho, que é a cinta de Harrington. O que a cinta de Harrington faz? Ela concede 101% de dano quando eu abro algum baú. Isso durante 10 segundos. Então, eu abrir um baú no jogo, vai aumentar durante 10 segundos o meu dano. Isso é bastante significativo. Por quê? Porque todo o dano que eu causar vai ter esse aumento, incluindo as sentinelas. Eu estou utilizando aqui como braçadeira a Defensores Nephalem Ancestrais. Quais habilidades que ela tem? Ela tem o aumento de dano gélido, que está no máximo, não tem como ter mais de 20% em qualquer item. Ela tem uma quantidade de destreza bem alta, que é 474. A quantidade de vitalidade que ela dá para o personagem é a quantidade máxima, que é 500. E a chance de acerto crítico que ela tem, que eu consegui trocando atributo, é 5,5, sendo que o máximo é 6. Só uma curiosidade desse item, esse item ele é bastante útil para quem utiliza a build elétrica. Por quê? Porque cada inimigo atordoado num raio de 25 metros vai reduzir o dano que eu tomar em 10%. Como eu não atordoo, essa habilidade para mim não é útil, mas para quem utiliza a build de raio, ou build elétrica, aliás, é bastante útil. Agora, quanto ao amuleto. Então, gente, como amuleto eu estou utilizando o Juramento do Viajante. É um amuleto provisório, porque o meu objetivo em um amuleto futuro é ter destreza, aumento de dano crítico, aumento de chance de acerto crítico, e também engaste, para mim colocar a gema que eu não estou utilizando aqui, que é a Executor que eu tinha comentado há pouco tempo atrás. Ao invés de dano gélido, como por exemplo que é o que esse aqui tem. O amuleto que eu recomendo se puxar para fazer é o amuleto Infernigno. Por quê? Porque ele vai te dar uma passiva a mais. É como se tu tivesse 5 habilidades passivas, como se tivesse uma quinta aqui. Bom, sem mais delongas, o vídeo é isso aí. É o que é necessário fazer para estar jogando com eficiência. É necessário verificar vários atributos, como por exemplo, aumento de dano em sentinela, esse tipo de coisa. Só que o principal é os itens e melhorando eles progressivamente. Futuramente dropar no meu caso, por exemplo, dropar uma ombreira melhor, dropar uma armadura melhor e por aí vai. Um peitoral, aliás. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido e tenham compreendido como é que funciona essa build. É uma build muito legal de jogar, por causa dos efeitos de controle que ela tem. Certo? Bom, antes de acabar o vídeo eu peço a vocês que deem aquela avaliada ali, se vocês gostaram ou não. E se quiser deixar um comentário, fica à vontade. Certo? Um grande abraço aí, bom jogo e bom loot aí. Falou!